Imagina a seguinte situação: um colapso financeiro em escala global. Certo. Um cenário onde, do nada, todas as transações digitais são bloqueadas. Tipo, da compra de um pãozinho na padaria até o pagamento do seu aluguel. Tudo travado de uma hora para outra para um grupo específico de pessoas. Nossa, um pesadelo absoluto. É, total. Mas aí vem a pergunta que parece não fazer sentido nenhum. O que um evento global desses teria a ver com uma professora primária, sabe, sentada no pátio de uma escola no interior de São Paulo, consolando uma criança numa terça-feira à tarde? Olha, à primeira vista parecem dois universos que não se cruzam de jeito nenhum, né? Sim. Porque um é a macropolítica econômica mundial e o outro é a ética individual ali no seu nível mais microscópico mesmo. Mas assim, segundo a nossa análise aprofundada de hoje, existe um fio invisível e super resistente conectando exatamente esses dois eventos. Então, sejam bem-vindos ao nosso mergulho nesse material incrível. Hoje a nossa missão é desempacotar um texto muito fascinante. Com certeza. É um esboço de sermão e uma meditação matinal assinados por Cícero da Conceição Nunes. E esse material ele é profundamente embasado na teologia e nos escritos de uma autora lá do século XIX e XX, a Ellen G. White. Exato. O que a gente vai explorar hoje é a arquitetura mental desse texto. Tipo, o mecanismo exato de como ele constrói essa ponte, sabe? Entre o desenvolvimento do caráter mais íntimo e uma crise profética e escatológica que engolfa o planeta inteiro. E acho que antes da gente dar o primeiro passo, é vital a gente estabelecer o nosso método de análise aqui. Claro, bem lembrado. Porque o documento de hoje carrega visões teológicas, históricas e proféticas muito bem definidas. E são visões bastante contundentes. Então, o nosso papel aqui não é endossar essas crenças nem refutá-las. Não estamos tomando partido. Isso, a gente não está aqui para julgar a interpretação que eles apresentam sobre o sábado, sobre o papado ou sobre leis dominicais no futuro. A intenção é puramente analítica. Nós vamos desvendar a lógica interna dessa cosmovisão. Porque, para o autor original, o mundo funciona sob regras muito claras. Sim, o mais interessante é entender as engrenagens disso, né? Como ele justifica cada salto saindo da ética pessoal e indo parar lá na profecia apocalíptica. Perfeito. Então tá, vamos começar a desempacotar isso pelo microcosmos. A premissa de abertura do texto, ela já ataca de frente o que a nossa sociedade contemporânea entende por sabedoria. Ele já chega quebrando o paradigma. Totalmente. Porque para o mundo secular, sabedoria é sinônimo de eficiência, né? Acúmulo de dados, maximizar o sucesso. Mas o texto me inverte isso e joga a gente numa narrativa real. A história da Maria. Sim, a professora. Isso, uma professora de escola primária, que trabalha num ambiente de vulnerabilidade social bem pesada, e o ápice da história é quando ela recebe o pequeno Pedro, que é um aluno de 8 anos. E a situação dele é de partir o coração. Nossa, muito. O menino chega na escola devastado. Ele tá com o rosto machucado, porque a mãe sofreu violência doméstica do padrasto na noite anterior. É um cenário terrível. E aí que tá o ponto de inflexão na narrativa. É a escolha de ação da Maria. Porque qualquer profissional moderno hoje tentaria acessar um repertório de protocolos, sabe? Acionar o conselho tutelar na hora. Isso, exato, acionar o conselho de forma bem fria. Ou talvez aplicar uma técnica de contenção psicológica. Mas a Maria, ela opera sobre o que o texto define como sabedoria divina. Que é bem diferente. Muito. Ela não tem uma solução mágica para resolver a pobreza ou a violência daquela casa. A mecânica da ação dela é simplesmente sentar do lado da criança e orar silenciosamente. Ela oferece uma presença compassiva radical. Nossa, radical mesmo. Naquela visão, ela age como uma representante física de um Deus que também sofre junto com a humanidade. Sabe que, lendo essa parte, eu formulei uma imagem mental que me ajudou muito. Qual? O texto parece tratar o conhecimento secular, tipo, como quem baixa um arquivo em PDF para dentro do computador. Ah, interessante. O arquivo tá lá, ele é super útil, tem muitas informações sobre como lidar com traumas infantis, mas ele não altera a essência da máquina em si. Ele só ocupa espaço no HD. Exatamente. Já a sabedoria divina, dentro dessa teologia, funciona mais como uma atualização completa do sistema operacional.
Ela reconfigura os códigos fundamentais de como a máquina reage aos estímulos externos. Então, a Maria, ela rodou um sistema operacional de empatia que é baseado no caráter divino e não, tipo, num diploma acadêmico. É uma metáfora excelente. E a base para essa reconfiguração, segundo o documento, está lá no livro de Jó, no capítulo 28. Certo. A grande pergunta do texto lá é: de onde vem a sabedoria? E a tese que o Nunes constrói em cima desse verso é que a sabedoria jamais vai fluir do esforço intelectual puro. Não é sobre estudar mais. Não, de jeito nenhum. Ela seria um subproduto direto de uma dependência total de Deus e de uma obediência à lei dele. Então, nesse raciocínio, a sabedoria é estritamente relacional. Ou ela se encarna na prática, ou ela não existe de fato. Entendi. Mas olha, empatia silenciosa no pátio da escola é algo inspirador. Só que, sendo muito honesta, fazer isso quando o ambiente permite é uma coisa. Claro. A minha dúvida é como essa ideia super abstrata de obediência e caráter sobrevive quando a pressão aumenta de verdade. Porque ser sábio quando não te custa nada é fácil, né? É o teste de fogo. Sim. O que acontece com esse sistema operacional ético quando o próprio Estado ou o sistema político ativamente pune essa obediência? O texto não deixa essa ponta solta, deixa? Não, de forma alguma, ele, na verdade, avança para uma espécie de tribunal histórico. Ah, os exemplos bíblicos. Isso. A argumentação convoca figuras do Antigo e do Novo Testamento, não só como heróis distantes, mas como provas de conceito mesmo. Começando com profetas como Amós e Miqueias. E a leitura que ele faz deles me pareceu quase subversiva para uma religião mística. Amós exige que o direito e a justiça corram como águas. O autor usa isso para aniquilar totalmente a ideia de que rituais religiosos vazios têm qualquer valor. Sem a justiça social, sem a bondade encarnada, o texto trata a religião como uma fraude. Caramba! E aí entra a história de Daniel. Essa parte respondeu muito a minha dúvida sobre a pressão do Estado. O episódio da Babilônia. Exatamente. Daniel estava exilado na Babilônia, que era o grande império global da época. E ele enfrentou um decreto oficial assinado pelo próprio rei que proibia orações a qualquer entidade que não fosse um monarca. Uma lei estatal direta contra a fé dele. Caráter. Ele simplesmente continuou orando com a janela aberta do mesmo jeito. A sabedoria divina ali foi obediência sob ameaça direta de morte na cova dos leões. Então o texto escala do conforto lá do pátio da escola para o risco de vida. E ele culmina essa ideia nos apóstolos Pedro, João e principalmente em Tiago. Porque se Daniel ilustra a pressão do império externo, Tiago ilustra a pressão da hipocrisia interna. Aquela ideia de que a fé sem obras é morta, né? Exatamente. E a fonte traz uma analogia muito forte de Tiago sobre o ouvinte esquecido. Nossa, essa analogia pegou pesado. É a pessoa que escuta a verdade, concorda com ela, mas não pratica. Tiago compara isso a alguém que olha o próprio rosto no espelho, aí vira as costas e imediatamente esquece a própria aparência. E essa metáfora do espelho, ela é brutal se a gente aplicar no nosso comportamento moderno. Principalmente com as redes sociais. Com certeza. O algoritmo entrega tudo pronto. Sim, o algoritmo fica jogando na nossa cara vídeos de 60 segundos sobre ética, resiliência, filosofia moral. Aí a gente assiste, o cérebro ganha aquela descarga gostosa de dopamina e cria a ilusão de que a gente cometeu um ato moral incrível só porque curtiu ou compartilhou o vídeo. A falsa sensação de dever cumprido. Exato. Só que a realidade é que o nosso sistema operacional não mudou nenhuma linha de código. A sociedade inteira virou esse bando de ouvintes esquecidos. A gente consome ética como se fosse entretenimento, saindo desse espelho sem alterar absolutamente nada na nossa conduta. E a grande questão que o autor levanta a partir dessa constatação é bem mecânica. Se o estado natural do ser humano é olhar no espelho e esquecer, como que a gente conserta isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como se instala de fato esse hábito que fixa o caráter? E é para resolver esse buraco que o texto introduz aquelas citações da Ellen G. White. Ela entra aí para explicar o processo de fabricação dessa sabedoria. Olha, eu preciso confessar que me deu um certo nó na cabeça além dessa sessão.
Por quê? Porque a citação do livro Obreiros Evangélicos da Ellen G. White usa a expressão trabalhe e ore, ore e trabalhe. E sendo muito franca, olhando com os olhos cansados de hoje, isso soa exaustivo, parece que não tem espaço para descanso. A minha impressão inicial foi, será que o autor está argumentando a favor de um esgotamento espiritual? Ou eu deixei passar a sutileza da coisa? É uma leitura super compreensível, de verdade. Mas a intenção que o texto aponta é de integração, não de esgotamento. Integração, entendi. A crítica principal dela ali se volta contra a passividade, sabe? Contra aquele tempo desperdiçado em frivolidades que acabam fragmentando a nossa mente. A mecânica de trabalhar e orar significa que a espiritualidade não é algo que acontece só quando você está num mosteiro isolado no alto de uma montanha. Aham. Ela acontece na vida real. Exato. Ela acontece enquanto você conserta um encanamento ou enquanto está lidando com uma planilha chata no trabalho ou cozinhando. Então seria bem a linha do que ela menciona no outro livro citado, O Caminho a Cristo? Esse mesmo. Tem uma citação lá dizendo que o caráter não se forma num único momento de heroísmo de cinema, sabe? Onde você salva um gatinho de um prédio em chamas. Quem dera fosse assim tão simples. Pois é. O caráter seria moldado nas engrenagens minúsculas do dia a dia. É a soma das pequenas atividades. Tipo, a paciência com o trânsito todo parado, ou a honestidade de devolver o troco a mais que o caixa da farmácia te deu. Esse é o núcleo da engrenagem. A repetição diária dessas pequenas escolhas é o que forja o caráter. E olha só o salto formidável que o argumento do texto dá aqui. A tese defende que esses atos triviais, quando eles são feitos sob aquela sabedoria divina, eles espelham a própria imagem do Criador de um jeito tão nítido que, se cada cristão adotasse esse sistema operacional na prática, a influência seria avassaladora. Uma conversão em massa. Isso. O argumento é que o mundo inteiro seria convertido, e não através de grandes debates teológicos, mas pela força irrefutável de uma ética inquebrável. Tá, mas espera aí. A gente acabou de sair de uma ética de pequenas bondades cotidianas por uma ideia de conversão global. E é nesse exato momento que o documento dá uma virada quase, assim, vertiginosa. É uma mudança brusca mesmo. Sim, o texto abandona essa atmosfera calorosa, de ajuda ao próximo, e mergulha direto num rigor bem frio da lei, de um tribunal cósmico e de profecia. Como é que o autor justifica essa mudança de tom sem quebrar a própria lógica? Quer dizer, como pular da empatia para o julgamento final? O elo que impede essa quebra-lógica é a definição que o autor dá para o conceito de pecado e iniquidade. Tá, e qual seria? Se a gente for na raiz original grega do Novo Testamento, a palavra iniquidade é anomia, que significa literalmente a rebelião contra a lei ou a ausência de lei. A anomia, certo. É o que salva a humanidade, ok. Mas a lei divina é o que define o caminho da salvação. Para ele não tem separação. E ele ilustra isso relembrando a história de Caim e Abel. Aquela da oferta rejeitada. Exato. A oferta de Caim foi rejeitada não porque faltou esforço da parte dele, mas porque foi baseada na própria vontade autônoma do Caim, e não na vontade que o Criador tinha estabelecido. A anomia, então, é adorar a Deus do jeito que eu quero, e não do jeito que é exigido. Ah, agora caiu a ficha. E para afirmar esse ponto, eu achei que o autor usou um recurso simplesmente genial. A citação jurídica? Essa mesma. Para explicar a gravidade da lei divina, ele abandona a linguagem religiosa por um segundo e cita um dos maiores juristas do século XX, o austríaco Hans Kelsen. Eu fiquei chocada de ver Kelsen ali. É ilusitado, né? Muito. Ele usa o princípio base da teoria pura do direito, que é o nullum crimen nulla poena sine lege. Traduzindo, não existe crime nem punição sem que exista uma lei prévia. E a aplicação que o texto faz do Kelsen para dentro da teologia é milimétrica. Conta mais. O argumento escatológico é o seguinte: a Bíblia promete que Deus vai fazer um julgamento final do mundo. Mas aí vem o problema lógico. Como que um ser perfeitamente justo pode julgar ou punir qualquer pessoa se não existir um código penal celestial prévio, que seja claro, e, acima de tudo, imutável? Faz todo sentido. Pensando nisso como um tribunal humano, a lógica fecha perfeitamente. Sim.
A graça divina seria tipo um perdão presidencial que tira você do banco dos réus. Mas se você anula a existência do Código Penal, se a lei já não importa pra nada, o próprio conceito de ser perdoado perde totalmente o sentido. Exatamente. Se não há lei, não há crime a ser perdoado. Peso. A lei tem que estar de pé. E o texto chega a chamar os 10 mandamentos de Constituição Celestial e ainda cita o profeta Malaquias para dizer que o legislador divino ele não muda. E é bem aí que a gente entra na zona de turbulência profética do material. Prepara os cintos. Porque se a constituição do universo é eterna e imutável, a grande tragédia histórica narrada pelo autor é exatamente a tentativa de adulterar essa Constituição. A análise identifica essa tentativa no poder histórico do papado? A mudança da lei. Isso. O autor recorre àquela estátua famosa que o profeta Daniel interpreta lá no capítulo 2 do livro dele. Lembra da estátua feita de vários metais? Claro. Onde as pernas de ferro representam o Império Romano. Isso mesmo. Então, ele não está usando isso só como uma figura poética. O autor está lendo o livro de Daniel como um mapa geopolítico real. O Império de Ferro cede o lugar para um poder religioso que meio que herda essa mesma mentalidade imperial de Roma. Para o autor, sim, é exatamente isso. Esse poder histórico teria tentado alterar a Constituição divina em 2 pontos centrais. O primeiro ponto seria a introdução da veneração de imagens, embasada na crença da imortalidade da alma. E o segundo? O segundo é o fulcro de toda a crise final do texto. É a alteração do dia sagrado de descanso. A mudança da guarda do sábado bíblico, que é o 7º dia, para o domingo. Um processo que teria sido oficializado politicamente pelo imperador romano Constantino lá no ano 321. Sabe o que me intrigava no início? O porquê de dar tanto peso para um dia específico da semana. Tipo, parece um detalhe tão pequeno. Mas, quando a gente olha pela lente lógica jurídica que ele estabeleceu com o Kelsen, a coisa faz sentido. A questão da autoridade. Sim, porque numa lei antiga, o selo do rei precisava conter 3 coisas para validar um documento, certo? O nome dele, o título e o território de jurisdição. Exato. E o texto argumenta que o mandamento do sábado é o único de todos os 10 que carrega esse selo completo. Tem o Senhor, que é o nome, tem Criador, que é o título, e tem céus e a terra, que é o território. É o carimbo de autoridade. Então, alterar esse selo seria, na visão que está sendo apresentada, um ato de traição cósmica. Seria a tentativa direta de usurpar a autoridade do legislador. E a clareza desse mecanismo de autoridade é o que impulsiona o texto para o futuro, direto para o ápice do conflito global. A profecia original avança lá da Europa e foca nos Estados Unidos, identificando a nação americana, através de um simbolismo lá do livro do Apocalipse, como a besta que surge da terra. Nossa, e aí o texto introduz uma ideia moderna que eu achei alarmante, o Domingo Verde. Isso, Domingo Verde. Essa parte salta muito aos olhos, porque o Domingo Verde é uma pauta real. A gente vê isso surgindo nas mídias hoje em dia. Não é algo que começou com uma cara religiosa. É um movimento super secular que sugere um dia de descanso global na semana para que a Terra consiga respirar, para reduzir a emissão de carbono, frear o aquecimento global, tipo uma pausa ecológica mesmo. E a engenhosidade dessa ameaça, na ótica da cosmovisão que a gente está analisando, reside inteiramente na embalagem. Como assim? A ideia de que, para salvar o nosso planeta do colapso, o mundo inteiro precisa dar as mãos e parar num dia específico. E é aí que entra a profecia. Isso. O texto interpreta esse pretenso movimento ambientalista como uma engrenagem preliminar para a imposição daquela famigerada marca da besta. E para ilustrar como a adesão a essa lei de repouso dominical poderia ser forçada pelo Estado, o Nunes evoca um pedaço da história jurídica que é obscuro, mas muito real, as leis azuis, ou Blue Laws. As famosas leis azuis, elas operaram fortemente nos Estados Unidos desde a época colonial e em alguns lugares ainda tem resquícios disso. Eram legislações super severas que simplesmente proibiam o comércio, o trabalho manual e até viagens de trem aos domingos. E o Estado não brincava em serviço com isso. Não mesmo. O Estado te dava multas pesadas ou até te prendesse se você não respeitasse o descanso estabelecido.
E o autor liga essas leis antigas direto com a profecia de Apocalipse 13, versículo 17. Aquela que fala sobre a economia? Isso. Aquela profecia sinistra que diz que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca. Mas olha só, existe uma falha mecânica histórica aí que o autor do sermão preenche com um brilhantismo muito grande. Qual falha? Historicamente, fazer cumprir uma lei azul em larga escala exigia um aparato policial gigantesco. Tinha que ter guarda em cada esquina para fiscalizar quem estava abrindo a loja. A grande pergunta sempre foi, como que um decreto desses, de Apocalipse 13, escala para um nível global, instantâneo e totalmente à prova de falhas? E a resposta dele é assustadoramente atual. O ecossistema financeiro de hoje. Que é exatamente o que a gente conversou na nossa pergunta de abertura. O autor menciona expressamente os avanços em sistemas econômicos digitais, porque hoje a gente vê a ascensão brutal de moedas digitais emitidas por bancos centrais, o dinheiro programável e o fim do dinheiro físico. Tudo na nuvem. Sim, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem a infraestrutura tecnológica perfeita para aplicar um boicote econômico em questão de milissegundos. Sem precisar de um policial na rua. Nenhum. Se o decreto de descanso global sai amanhã e o sistema detecta que o seu sistema operacional moral está te impedindo de aderir, por obediência àquele selo do criador, o seu aplicativo de banco simplesmente apaga. O cartão é bloqueado na catraca, o dinheiro evapora, é um mecanismo de coerção incontornável. E esse é o ápice da tensão que o documento elabora. O texto expõe que a batalha final descrita pelas mensagens dos 3 anjos do Apocalipse, lá no capítulo 14, não é um confronto militar clássico, tipo com tanques e mísseis balísticos. Nada disso. É uma guerra hipertecnológica e psicológica focada inteiramente em adoração, obediência à lei e liberdade de consciência. E no final dessa narrativa escatológica, a zona cinzenta deixa de existir. Aquele meio termo confortável acaba. Torna-se uma escolha estritamente binária. Uma dicotomia total. A humanidade seria dividida entre, de um lado, os que aceitam o selo de autoridade do Criador materializado ali na guarda do sábado bíblico, e do outro, aqueles que se submetem à criatura cedendo à pressão do sistema econômico e legislativo humano que é corrupto. E a resolução final disso? Segundo a fonte, a resolução viria com o colapso definitivo desse sistema humano, simbolizado pela intervenção divina, é aquela pedra cortada sem o auxílio de mãos que vem e destrói a estátua geopolítica de Daniel. Uau! A arquitetura desse texto é algo que tira o fôlego quando a gente olha em perspectiva. Fazendo uma síntese da jornada que a gente fez hoje, o raciocínio tece fios que ligam abismos gigantes. É um arco narrativo impressionante. Muito. A gente começou falando da Maria, uma professora com salário apertado, exercendo o milagre invisível da empatia no menino traumatizado ali no interior de São Paulo, e sem quebrar a lógica interna hora nenhuma, o texto nos entrega num cenário de colapso financeiro, moedas bloqueadas e uma crise universal sobre qual constituição legal o planeta Terra vai decidir obedecer. É fantástico. E a lição mais retumbante dessa análise transcende se quem está nos ouvindo concorda ou discorda dos dogmas apresentados. Uma visão que não admite fragmentação na nossa realidade. Na lente proposta por este texto, a vida não se divide em hora secular e hora religiosa. É tudo uma coisa só. Exato. Um ato de paciência na fila do mercado está metabolicamente interligado à posição de lealdade que um indivíduo vai tomar quando o decreto das superpotências globais fechar o cerco econômico e tentar alterar a lei divina. O micro afeta o macro. Não apenas afeta o macro. O micro constrói a armadura invisível que vai decidir de qual lado a pessoa vai estar lá no macro. Tudo está conectado. Tudo se resume a caráter. Caráter forjado nas horas mais normais para conseguir resistir às horas mais anormais. Olha, eu agradeço imensamente por nos guiar pela mecânica intrincada desse material hoje. O prazer foi todo meu. E para nossa audiência que nos acompanhou nesse mergulho profundo, a grande sacada é reconhecer que, independente de profecias antigas, os nossos padrões não estão sendo testados só lá no futuro. Eles estão sendo programados agora, hoje. É o tal do sistema operacional. Exatamente. Pensando em tudo que a gente desempacotou sobre essa atualização de sistema pelas pequenas escolhas repetitivas que a gente faz, fica a reflexão. Se o caráter que você está silenciosamente moldando hoje
fosse o seu único sistema de defesa num momento de colapso brutal, quão preparado você estaria para resistir à pressão de um império inteiro, baseando-se única e exclusivamente nas pequenas e invisíveis decisões éticas que você tomou só na manhã de hoje? Até a nossa próxima análise.